quarto, né? Mas pode ser também a partir do versículo 3º. Eu não sei se eu vou colocar aqui o fone, que está tendo uma festa bem aqui do lado. Só um momento. Tem uma festa rolando aqui numa casa de eventos aqui do lado. Conseguem me ouvir ainda? Sim, está dando para ouvir direito. Então, assim, Paulo apóstolo diz na carta aos Efésios o seguinte, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 3º, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais no céu e em Cristo. Aí ele vai elencar 6 bênçãos. E a primeira delas é esta, versículo 4. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Então, assim, o pecado não é a causa do plano divino da salvação, de em Cristo todas as coisas reunir. Na verdade, já antes da fundação do mundo, Paulo diz que o Pai já havia nos escolhidos para que em Cristo fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Então, é algo que o plano divino da salvação realizado em Cristo é algo que precede a própria fundação do mundo e, consequentemente, o pecado, né? Entendeu, Beatriz? No caso, seria assim, a encarnação seria mesmo uma aproximação. Falar, uma aproximação de Deus conosco, assim. Exato. É que a encarnação não foi um acidente de percurso. A encarnação não foi um Algo acidente de percurso. pensado. Antes da criação do ser humano, já. Pelo menos é o que transparece dos escritos como este, de Paulo Apóstolo, né? Então, não tem nenhuma relação necessária com o pecado, não. O pecado foi mais a ocasião do que a causa. Padre Clodomiro, inclusive, ele fala da adoção como filhos, né? Que nós somos filhos no filhos, antes de falar da redenção, né? Exatamente. Já estava nos planos de Deus, a ideia do seu filho se encarnar. De modo que uma coisa ruim como o pecado não pode ser causa de uma coisa boa como a graça de Deus na encarnação. O mal não é causa de um bem. Mas tem até aquela, não sei qual é o santo que diz que bendito o pecado que nos trouxe tão grande Salvador, né? Pois é, ali é preciso interpretar de fato aquela frase, mas não como sendo a causa, mas muito mais a ocasião, né? Talvez, quando se compôs aquele hino, se pensasse mesmo que talvez se tivesse a ideia, né, de que a encarnação do Filho de Deus vem como resposta ao pecado humano, mas essa ideia é bastante combatida teologicamente, pelo menos na atualidade. Mas, essa semana, acho que foi antes de ontem, eu estava rezando com uma passagem bíblica e ficava muito no meu coração que os fariseus, eles desconhecem realmente a misericórdia de Deus, o amor de Deus, assim, porque eles não acreditaram em Jesus e Jesus é a revelação do amor de Deus. Por isso que os fariseus, eles eram tão duros, né? Tão legalistas. Porque essa noção de amor, de misericórdia, de aproximação nos veio com Jesus. O senhor concorda, discorda?
eu vejo assim, o cristianismo é a religião na qual o antropológico, o humano, provavelmente é mais exaltado, porque, querendo ou não, no judaísmo, no que nós chamamos hoje de judaísmo, né, que é o judaísmo da sinagoga, a Deus é sempre transcendente, totalmente outro. E, claro, no cristianismo é também, mas tem um detalhe, ele se encarnou e no seio da Trindade habita o Cristo, o Deus encarnado, né? Então, o humano entrou no seio da Trindade. Quem já lê os livros das Santas do Carmelo, né? Teresa, Teresinha, tem essa noção desse Deus que é, por exemplo, Elizabeth da Trindade, né? Aquele hino que ela exalta a Trindade, né? Meu Deus, Trindade Santa, que eu adoro em minha alma. Essa noção dessa proximidade é muito forte. É, sim, a ponto de, por exemplo, os gregos admitiam nas suas mitologias que suas divindades assumiam formas humanas e vinham para a Terra a fazer as mais diversas coisas, né? O cristianismo fala do Deus, mas não que assume a forma humana, mas de Deus que se encarna, é diferente. Encarnar-se significa tornar-se humano, não é simplesmente assumir a forma humana. E tornar-se humano e estar sujeito a tudo aquilo que é da A natureza humana, natureza, né? inclusive morrer, né? O pecado não é intrínseco da natureza humana, o pecado entrou no mundo, mas o morrer é da natureza humana. O ser humano nasce e morre, né? Até pela uma Então, própria degeneração, né? o ser humano nasce, cresce, multiplica-se, morre. Pode, se eu quiser Obrigado, começar. meu amigo querido. Muito obrigada. Pois É tá, isso aí. pois vamos voltar ao ponto em que nós estávamos, Uhum. que era o discurso. Eu vou aqui compartilhar a tela. Isso. Então, assim, eu quero só fazer para poder uma recapitulação, mas que não vai tomar muito tempo, não. Não se preocupe, não. Só recapitulando o que nós estávamos vendo, né? Nós tínhamos visto toda a primeira parte do Evangelho segundo João, que é chamada de Livro dos Sinais. Então, nós começamos há uns dias já a ver o Livro da Glória. Essa é a nomenclatura dos estudiosos. João não subdivide o livro dele em Livro de Sinais e Livro da Glória. São os estudiosos que fazem este percurso aí didático. Então, o Livro da Glória, que consiste nos capítulos 13 a 20, porque, na verdade, é isso, né? Do primeiro versículo do capítulo 13 ao último capítulo do versículo 20. E o capítulo 21 do Evangelho Joanino é um epílogo, quer dizer, ele é um acréscimo redacional posterior da própria comunidade joanina, sim, mas que não fazia parte, provavelmente não fazia parte do proto-evangelho, da primeira redação do evangelho. Mas não é só o capítulo 21 que talvez não fizesse parte da primeira redação do evangelho, não. Há outras partes aí espalhadas pelo livro que provavelmente não compusessem o texto original, né, do evangelho e que a comunidade vai colocando com o passar do tempo, né? É a fé da comunidade que vai produzindo mais frutos, né, mais literatura, consequentemente. Aí, então, nós temos a segunda parte do Evangelho de João, os capítulos 13 a 20, descreve o anteriormente anunciado enaltecimento, ou a exaltação, ou a elevação de Jesus na cruz e na glória do Pai. Não é só ser elevado na cruz. No momento em que Jesus é elevado na cruz,
ele também é elevado na glória do Pai. Ele conclui, hoje nós vamos ver, a parte do discurso dele de hoje, ele conclui dizendo que o príncipe deste mundo vem, mas ele não pode nada contra mim, Jesus disse. O príncipe deste mundo vem, no entanto, ele nada pode contra mim. E aí, então, ele diz, o que eu vou fazer é para que o mundo veja que eu amo o Pai. Então, é isso. Então, os estudiosos costumam chamar esta segunda parte do livro de Livro da Glória, por causa do tema da manifestação da glória do Pai em Jesus. Então, é isso. Assim é que é denominada a segunda grande unidade do Evangelho segundo João. Nós estamos nela, mas nós estamos ainda na primeira das duas partes desse livro da Glória. E a abertura de todo o livro da Glória é o versículo 1 do capítulo 13, claro. E João começa com uma abertura bastante solene. Ele diz, antes da festa da Páscoa, sabendo que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí, então, ele começa a narrativa do livro da Glória, que começa com a ceia de despedida de Jesus dos seus discípulos. Essa ceia ocupa os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. E ele diz, antes da festa da Páscoa. Nos evangelhos sinóticos, a ceia acontece durante uma ceia pascal. A ceia de Jesus com seus discípulos, a derradeira, é durante uma ceia pascal. No evangelho joanino, é antes da ceia pascal. Um dia antes, na verdade. Então, pode-se dizer que, primeiramente, o livro dos Sinais, capítulos 1 a 12, descreveu a vinda do enviado de Deus ao mundo. É a missão, a missão pública de Jesus, sua vida pública. E o livro da Glória, que é a parte na qual nos encontramos, vou aumentar um pouquinho aqui o texto, reflete sobre a sua volta ao Pai. É o momento em que Jesus vai voltar para o lugar de onde ele é. Aqui há, inclusive, uma comparação entre Moisés e Jesus. Moisés era cá de baixo. Quando ele foi ter com Deus na montanha, ele desceu de novo. Jesus é do alto. Ele desceu a nós, mas ele volta para o alto, de onde ele é, do Pai. Então, é a hora de Jesus. O livro da Glória narra exatamente a hora de Jesus, anunciada já em outras partes do Evangelho. Quando, por exemplo, no capítulo 2, nas bodas de Caná, ele diz à sua mãe, a minha hora ainda não chegou. Ou então, quando, em outras ocasiões, capítulo 7, capítulo 8, né? Capítulo 12, os judeus vão tentar apanhá-lo para prendê-lo, para matá-lo, e ele escapa, porque a sua hora ainda não chegou. Então, agora chegou a hora. E ele vai dizer isso durante essa ceia, no final, bem no capítulo 17, no último capítulo que narra a ceia, ele vai dizer, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Então, a hora de Jesus chegou aqui no livro da Glória. Então, é a narrativa da hora de Jesus. É a grande Páscoa, que inaugura também a nossa hora sem fim, a hora da existência pascal que se inicia no mundo. Então, eis o livro da Glória. E, ao interno do livro da Glória, capítulos 13 a 20, nós podemos perceber, individuar duas seções, duas unidades. A primeira delas é o adeus, né, entre aspas, de Jesus, que são os capítulos 13 a 17. É a última ceia. A última ceia é a narrativa do adeus de Jesus. Ali ele realiza muitas coisas. Ele lava os pés dos discípulos, ele convida os discípulos a seguirem o seu exemplo, ele anuncia a sua traição por Judas Iscariotes, e depois ele profere três
longos discursos a respeito do seu testamento espiritual e do seu destino como o Messias. E o relato da paixão e a ressurreição de Jesus, que é propriamente a narrativa da paixão, morte e ressurreição, capítulos 18 a 20. Então, o livro da Glória, capítulos 13 a 20, possui duas unidades. O adeus de Jesus, 13 a 17, a última ceia, né? E a paixão, morte e ressurreição de Jesus, capítulos 18 a 20. Já ali tudo acontece em Jerusalém. O livro da Glória, todo ele se passa em Jerusalém. E o capítulo 21, que não entra aqui neste esquema, porque, como eu já disse, ele é uma interpolação, ele é um acréscimo posterior, assim como algumas partes ao interno, seja do livro dos Sinais, seja do livro da Glória. Não valeria a pena entrar em tanta crítica textual, né? Redacional também não. E aí, então, nós atualmente estamos em pleno discurso do adeus de Jesus. Nós estamos, desde vários dias, naquela ceia, na última ceia, capítulos 13 a 17. Este conjunto se apresenta muito harmonioso e surte um efeito envolvente, parece uma ostra de pérola, né? Essa é a imagem que o Côniges apresenta, como se fosse a ostra, né? Ou a pérola da ostra. Ele diz assim: o invólucro, constituído pelo tema da despedida, envolve o que podemos chamar o legado de Jesus, o testamento de Jesus, né? É o testamento de Jesus. Então, assim, a atmosfera é a despedida, o adeus, entre aspas, mas a despedida. E esse tema da despedida como que envolve o testamento espiritual de Jesus. Então, o testamento espiritual de Jesus é o conteúdo, e o discurso de despedida é a forma desse conteúdo. Esse conteúdo é dado na forma de um discurso de despedida. Mas é bem típico dos testamentos espirituais mesmo, de serem pronunciados nos últimos instantes da vida daquele grande personagem. Moisés proferiu os 34 capítulos do Deuteronômio num só dia. É o grande testamento espiritual. Imagina, ele deve ter começado a conversar de manhã e quando deu de noite ainda estava conversando, né? Então, inclusive o dia mais longo, a jornada mais longa de toda a Sagrada Escritura, o livro do Deuteronômio, porque na intenção do texto ele foi pronunciado num único dia, Moisés. E aqui então, e era nos últimos instantes da sua vida, depois disso ele morreu. Aqui é por isso que também esta seção dos capítulos 13 a 17 é chamada por alguns estudiosos de o Deuteronômio de Jesus, quer dizer, o discurso de despedida de Jesus, o testamento espiritual, porque ele é o novo Moisés prometido já no próprio livro do Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e também versículo 18 ali, através de Moisés, Deus promete um outro profeta como ele, né? Mas aí eu sempre faço esta ressalva. Se Deus prometeu através de Moisés um outro profeta como ele, Moisés, esse outro profeta é como ele, mas superando. Ele é maior do que Moisés, porque se Moisés veio para anunciar esse profeta, então esse profeta que é anunciado por Moisés é maior do que Moisés, né? Ele é o conteúdo do anúncio de Moisés. E por isso, então, ele é maior do que Moisés. Então, nós temos aqui, neste legado de Jesus, neste testamento de Jesus, nós temos... Vai ver, porque eu espero aqui nessa parte aí. Porque ele já está todo suave, por isso que ele está preso. Passa a mão aqui no meio. Nesse testamento de Jesus, nós temos aqui o mandamento do amor fraterno, vivido em conformidade com o seu exemplo e dom da vida, né? Quer dizer,
o tema central desse legado de Jesus, ou desse testamento de Jesus, é o amor fraterno. E esse amor fraterno tem como origem, fonte, modelo, tudo isso que a gente quiser dizer, o próprio exemplo do dom da vida de Jesus. E tendo como a sua fonte o Pai, que é amor. O Pai que é amor. Na teologia joanina, Deus é definido com uma fórmula muito simples. Deus é amor. E isso, para a comunidade joanina, já traduz tudo sobre Deus. Deus é amor. Então, dentro desta sessão 13 a 17, nós começamos a sessão, nós já passamos pela sessão do lava-pés e do anúncio da traição, capítulo 13, versículos 1 a 30. E adentramos a segunda sessão, né? A segunda parte aqui, que é constituída pelos capítulos 13 a 31 a 14 31. Dentro desta sessão, já vimos alguns quadros, que são o capítulo 13, versículos 31 a 38. O diálogo introdutório de Jesus, né? Ele fala do pouco tempo, e a comunicação do legado de Jesus, que é o mandamento do amor fraterno. O legado de Jesus é o mandamento do amor fraterno, né? E eu já dizia ali naquela ocasião que o amor fraterno não é um pedido de Jesus, é um mandamento, é uma ordem. Tem o peso de uma lei para o cristão. E aí temos o capítulo 14, versículos 1 a 14, a despedida e a promessa do reencontro, que foi o que nós vimos no nosso encontro passado. E agora estamos, hoje, né, nós já vimos o texto, mas não o discutimos, que é exatamente a promessa de Jesus do outro Paráclito. A palavra Paráclito é uma palavra grega, e o cristianismo a utiliza como um termo técnico, por isso não a traduz propriamente, porque os termos técnicos da teologia cristã não são traduzidos, eles são repassados, quando muitos são, como se diz, transliterados. Então, como batismo, né? A palavra grega veio purinha para a nossa língua. Apóstolo, a palavra grega, né? Cristo é uma palavra grega, e assim por diante. E Paráclito também é uma palavra grega. Então, ele promete, é a sessão que nós vamos ver hoje, o dom do Paráclito e da paz. Na verdade, a paz tem uma relação direta com o dom do Paráclito, porque ela é o fruto desse dom. A paz é o fruto do dom do Paráclito, do outro Paráclito, porque Jesus fala da sua paz, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, e ao mesmo tempo ele também promete o dom do Paráclito. A sessão, as outras certamente não vai dar tempo para a gente ver, por isso então eu não vou discutir aqui o restante do esquema. A gente vai fazendo a recapitulação depois. Então, voltando aqui ao texto, sei que ainda é da vinha verdadeira, precisamos vir aqui. Nós estamos, então, nesta terceira parte aqui, né, em que Jesus promete o dom do Paráclito, conforme eu acabei de expor aí, quando eu apresentei na recapitulação o esquema. Então, não vos deixarei órfãos. Esta é a palavra de Jesus. Não vos deixarei órfãos. Eu vou só dar uma relida no texto
para voltar de novo aos versículos, né? Vale mais o próprio texto do que as minhas explicações. Então, Jesus diz assim: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. Então, assim, é um pedido de Jesus ao Pai. A vinda do Espírito é um pedido de Jesus ao Pai. E ele é outro defensor, né? Paráclito, outro paráclito. O Koenigs traduz aqui paráclito como defensor, mas a palavra paráclito tem muitos significados. Consolador, também tem o significado de advogado no tribunal, né, jurídico. O paráclito é um advogado, a palavra grega do defensor, do advogado de defesa, na verdade. A palavra paráclito é constituída de duas raízes. Pará é uma preposição, significa junto de, ao lado de, junto a. E kaléu é o verbo chamar, chamar. Então, pará, kaléu, significa chamar para junto de. Né? E a junção gera o termo substantivo paráclito, ou parácletos, em grego, que significa aquele que chama para junto de. Então, ele explica quem é esse outro paráclito. É o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Conhecer é um verbo muito importante na teologia joanina. E conhecer não é um verbo simplesmente que tem simplesmente um significado de um conhecer teórico, mas é um conhecer existencial, conviver, na verdade. Então, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Botei aqui em destaque esta promessa, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu a dou. Não se perturbe nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Já não falarei mais convosco, pois vem o chefe deste mundo. Ele não pode nada contra mim. Mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai mandou. Levantai-vos, vamos embora daqui. Este é o convite final. Levantai-vos, vamos embora daqui. Parece que, em um estágio redacional mais primitivo do Evangelho, o discurso de Jesus durante a última ceia terminava aqui. E parece, consequentemente, parece, né, que
que vem depois foi um acréscimo redacional posterior, isto é, os capítulos 15, 16 e 17 parece que foram acrescentados posteriormente, em um outro estágio da vida da comunidade joanina, né? Uma memória mais apurada daqueles acontecimentos derradeiros durante a ceia de Jesus. Então, parece que, assim como o capítulo 21 é uma interpolação, um acréscimo, também os capítulos 15, 16 e 17 são um acréscimo, em vista de completar mesmo, né, o evangelho que a comunidade via que, da maneira como estava, ainda estava em construção e, portanto, necessitava receber mais elementos. Voltando, então, aqui ao nosso texto, não vos deixarei órfãos, nós vamos passar, então, ao versículo 15, aos versículos 15 a 17, na verdade, porque eles constituem uma unidade de pensamento comum, que então, assim, nos versículos 15 a 17, Jesus promete um outro paráclito. Esse termo paráclito tem uma ampla escala de significados e que não se deve restringir indevidamente. Porém, o sentido básico aqui da palavra paráclito é auxílio e apoio. Então, por isso que o Côniges ele resolve traduzir como defensor, né? Poderia ser o auxiliador, poderia ser o apoiador, poderia ser o consolador, porque essa é a ideia que está aqui, de auxílio e de apoio. Então, e o fato de Jesus chamar o Espírito de outro paráclito implica dizer que o primeiro paráclito é o próprio Jesus e que o Espírito virá como o outro paráclito. Então, assim, o Pai enviará um continuador do primeiro auxílio, do primeiro paráclito, que foi o próprio Jesus na sua missão terrestre. Agora, como Jesus na sua missão terrestre tem a limitação da carne, porque ele se encarnou, ele se fez um ser humano. E se ele se encarnou, o tempo da sua vida neste mundo tinha um prazo para acabar. Se ele não tivesse morrido na cruz, ele ia morrer em algum momento, porque ele verdadeiramente se encarnou. Então, o primeiro paráclito, ele tinha um tempo limitado de ação, mas vem o segundo paráclito, que não tem mais um tempo limitado de ação, ele permanece para sempre. Então, eis a diferença agora entre a missão do segundo paráclito em relação à missão do primeiro. O segundo permanece para sempre. E é justamente, isso é um desenvolvimento, um desdobramento dessa ideia, o próprio Jesus permanece para sempre com os seus através desse paráclito. É claro, porque se Jesus veio na carne, se ele se encarnou, a sua vida tinha que ter uma duração, teria que acabar em algum momento, esta vida terrena, mortal. E ele não poderia ficar ausente, porque ele tem uma missão. Então, ele envia o Espírito que é Espírito, né? E, portanto, que tem uma missão permanente, para sempre. E assim, então, através deste Espírito que permanece para sempre, é que o Cristo pode também permanecer para sempre. Então, assim, se Jesus, utilizando uma nomenclatura do Evangelho segundo Mateus, é o Emanuel, aquele que sempre estará, como ele diz, sempre estarei convosco, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, isso só se realiza, só é possível mediante a presença do Espírito que ele enviou de junto do Pai. Porque esta é a maneira como ele permanece para sempre. É por isso que ele diz para os discípulos também, vocês deveriam se alegrar, porque se não fosse assim, como era que eu ia poder permanecer para sempre convosco, já que eu sou um homem e a minha vida como ser humano
também, assim como a vida de vocês, tem um prazo para findar, porque o ser humano não vive para sempre em cima desta terra. Então, é mediante o Espírito que o Cristo glorioso vive para sempre no seio da sua igreja, e está para sempre presente. Então, o Espírito da verdade, aliás, cabe também uma outra observação. Jesus é chamado de Paráclito também na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. Mas ali, a palavra Paráclito tem um significado, devido ao contexto, um significado muito próprio. Significa advogado, porque o que João está dizendo ali é que temos como advogado, junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, eis aquilo que Jesus é junto do Pai para o cristão. Ele é o advogado, o defensor, né? Os judeus dizem que é Miguel, o defensor do justo diante de Deus, né? O arcanjo Miguel. Aqui, o defensor junto do Pai é Jesus Cristo, né? Então, assim, Jesus pede esse Espírito ao Pai porque é o mesmo Espírito que permanecia sobre ele na sua vida terrestre. O Mestre transmite o seu Espírito aos discípulos, como aconteceu, por exemplo, com Eliseu e Elias, em que Eliseu pede a Elias o dobro do seu Espírito, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 a 15. Aqui não é simplesmente o Espírito de Elias comunicado a Eliseu, mas é o próprio Espírito de Jesus, que é o Verbo encarnado, que é comunicado aos seus discípulos, à sua igreja. Então, é uma transmissão do Espírito que Jesus faz. E é o mesmo Espírito que João Batista dá testemunho de que vi e permanecer sobre ele, no Evangelho segundo João. Depois eu vou voltar a algumas ideias sobre o Espírito. Mas eu vou dar um salto aqui, né, no texto e vou seguir pelos versículos 18 a 20. Então, assim, Jesus continua no seu discurso, de 18 a 20. Ele diz: não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. É um refrão, eu voltarei a vós, é um refrão, olha. Eu botei em verde aqui as alusões ao Espírito, Paráclito, e coloquei em negrito, em destaque, aqui, a promessa, como que um refrão, eu voltarei a vós. Então, assim, na própria visualização do texto, percebe-se que há uma relação entre esta promessa, eu voltarei a vós, e esta vinda, a vinda do Espírito. Vejam na outra parte que ele diz, eu voltarei a vós, logo depois que ele falou do Espírito, né? Eu voltarei a vós. Então, duas vezes neste discurso, Jesus promete a mesma coisa, eu voltarei a vós, e ele, logo depois de ele ter aludido à vinda do Espírito, né? Ou ao envio do Espírito. O Pai enviará em meu nome o Espírito. E aqui ele disse, o Pai vos dará um outro defensor. Então, eu voltarei a vós. Versículos 18 a 20. Então, nesses versículos 18 a 20, não vos deixarei órfãos. Aqui, este vocabulário, né, órfão, é como um pai que está às portas da morte, né, e vê seus filhos. Mas aí, então, vendo seus filhos, ele promete, diz, eu não vos deixarei órfãos. E, de fato, Jesus, no capítulo 13, no versículo 33, chama seus discípulos de filhinhos. Filhinhos, assim, Jesus se refere aos discípulos, filhinhos. Então, esta ideia de filhinhos, evidentemente, ela
ela traduz o modelo hebraico da educação. No modelo educacional hebraico, o mestre é tratado como pai, e ele se dirige ao seu discípulo como filho. A gente vai encontrar, por exemplo, no livro dos Provérbios, várias alusões, várias vezes. Eu vou só ver se eu consigo, de cabeça aqui rapidamente, localizar alguma delas. Olha, a gente encontra no livro dos Provérbios, por exemplo, no capítulo 1º, no versículo 8º, os 9 primeiros capítulos do livro dos Provérbios não são provérbios. Eles pertencem ao gênero literário chamado instrução, que é oriundo, talvez, do Egito. Era o gênero literário que tinha em vista formar o jovem escriba. E aí, então, estes 9 primeiros capítulos do livro dos Provérbios é um mestre, um escriba experiente, falando ao seu pupilo jovem que está em vias de tornar-se também ele um escriba. E o mestre fala ao discípulo como um pai falando ao filho. Se você está com o livro dos Provérbios aberto, você pode ver no capítulo 1º, no versículo 8º, o instrutor dirigir-se ao seu discípulo dizendo assim: escuta, meu filho, a disciplina do teu pai. Não é o pai biológico falando para o filho, é o mestre falando ao discípulo. Depois ele diz, no versículo 10º do mesmo capítulo 1º, meu filho, se pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Depois, no versículo 15 deste mesmo capítulo, ele diz, meu filho, não os acompanhes em seu caminho, afasta os teus passos dos seus trilhos. E aí, no capítulo 2º dos Provérbios, no versículo 1º, ele diz, meu filho, se aceitares minhas palavras e conservares os meus preceitos, etc., etc. Então, essa é uma tendência do modelo educativo hebraico, o fato de um mestre tratar os seus discípulos como filhos, e o filho dirigir-se ao mestre como um pai. É uma relação pai e filho, a relação do professor com o aluno, no modelo tradicional veterotestamentário hebraico, né? E aqui também nós temos um outro exemplo de Elias, que chamava, de Eliseu, melhor dizendo, que chamava Elias de seu pai. Na hora do arrebatamento, Eliseu chama Elias de pai, mas Elias não era pai de Eliseu, pai biológico não. Segundo livro dos Reis, capítulo 2º, versículo 12, né? E aí Jesus diz assim, ainda há pouco tempo, aliás, ele primeiro faz a promessa, né? Ele diz assim, eu virei a vós. No capítulo 14, versículo 3º, estava escrito assim, eu virei novamente e vos levarei comigo. Essa promessa de vir é como um estribilho, é um refrão ao longo desse discurso de Jesus. Ele já tinha prometido antes e aqui nesta sessão ele promete por 2 vezes, né? Mas aqui fica mais claro de que forma ele virá. Ele virá mediante o envio do outro Paráclito. Porque antes ele tinha prometido, olha, no versículo 3º deste mesmo capítulo 14, ele tinha dito, venho, virei novamente e vos levarei comigo. Mas ainda não dava para entender o que ele estava dizendo, né? Então, e agora vem a frase, ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis porque vivo e vós vivereis. Então, assim, aqui, dado ao contexto, para não criar muita confusão na mente de quem está escutando, a ideia do voltar para vós,
da promessa de Jesus, voltarei a vós, está diretamente ligada ao envio do defensor, do Espírito Santo. Eis a maneira como Jesus volta aos seus discípulos. Aí temos o pouco tempo em que o mundo não mais verá Jesus. Pelo contexto do adeus, deve ser o momento da morte, do afastamento de Jesus deste mundo. Este é o pouco tempo. A gente pode até dizer assim, o pouco tempo dura só o tempo do sábado santo, que é o tempo em que Jesus permanece no Sheol. Na sexta-feira, pelas 3 horas da tarde, ele dá o seu último suspiro, né? E entrega o seu espírito. Então, nesse momento, Jesus se ausenta, porque ele mergulha na morte. A sua existência, ela chega ao ocaso. E aí ele desce para a mansão dos mortos, desce para o Sheol. E ele permanece ali desde aquele momento, o final da sexta-feira, o início do sábado, porque sexta-feira à noite já é o sábado, e ele permanece durante todo o sábado no Sheol, para que no primeiro dia da semana, sábado à noite já é domingo, assim como quinta-feira à noite já era sexta, né? Porque na contagem judaica é assim. Então, para que nas primeiras horas do primeiro dia da semana, isto é, no sábado à noite, ele volte, ou ele volte aos seus discípulos, né? Voltarei a vós. Então, assim, esse pouco tempo é, portanto, o tempo do afastamento de Jesus, dos seus discípulos, é o momento em que ele permanece no Sheol, é a sua morte, é a sua entrega definitiva, né? Jesus entra na morte confiado unicamente no Pai. Se o Pai não o resgatar da morte, ele desaparecerá. Então, a vida da ressurreição é a vida na presença de Jesus, mesmo na sua ausência. Jesus diz ainda, naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Este é o lugar que Jesus nos prepara. Ele já tinha dito isso no capítulo 14, versículo 3. Vou preparar para vós um lugar, para que onde eu estiver, estejais também vós. Então, ele diz, naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E este é o lugar que Jesus nos prepara. Já nos preparou, né? Que ele é a morada do Pai, né? Ele é a casa do Pai, na qual há muitas moradas. É ele mesmo, né? Porque ele é o templo de Deus, que na concepção dos judeus era a morada do próprio Deus, a casa de Deus, né? Deus ali fez habitar o seu nome. O livro do Deuteronômio repete isso constantemente. O lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. É uma referência anacrônica que o livro do Deuteronômio faz ao Templo de Jerusalém. Anacrônica por quê? Porque a história contada pelo Deuteronômio é anterior à construção do templo. Mas toda vez que o Deuteronômio está falando, a história sim, mas o momento em que o livro é escrito, não. O livro é escrito depois que o templo está construído. Então, toda vez que o livro se refere ao lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, ele está falando do Monte Sião, onde está o templo de Jerusalém. Porque é uma referência proléptica ao templo de Jerusalém, uma antecipação. Então, naquele dia saberei, estamos com Jesus desde a sua ressurreição, quer dizer, desde já, se temos fé nele. Mas não apenas isso. Hoje nós vamos ouvir, na missa da noite, o relato das 2 primeiras aparições de Jesus aos discípulos. João só tem 3 aparições. 2 aparições dentro de casa
e isso quer dizer dentro da celebração dominical, e uma aparição no lago de Tiberíades, que é o capítulo 21, que é um acréscimo. Pode até ser que, por exemplo, o capítulo 21 tenha sido acrescentado, dentre outras razões, por esta, a de mostrar que o ressuscitado se faz presente não somente no momento em que a igreja está reunida para celebrar, no primeiro dia da semana, a memória, né, na casa, mas também quando ela está em pleno campo aberto, quando ela está na missão, que ali, no capítulo 21, é apresentado de forma figurada através da pescaria. A pesca e a semeadura no Novo Testamento são figuras da evangelização, né? O semeador que sai para semear a semente é como o missionário que anuncia a palavra, ou o pescador que pesca o peixe é como o missionário que lança as redes para pescar. Então, talvez o capítulo 21, que apresenta a terceira aparição de Jesus, dentre outras razões, tenha de existir, tenha esta, né, de completar o que faltava, porque só se falava de duas aparições de Jesus dentro de casa, isto é, na comunidade celebrando o domingo, e agora a comunidade joanina também sente a necessidade de dizer, mas não só ali, também na missão, quando ela lança as redes, no dia a dia, né, porque ali é o dia a dia, não se trabalha no dia santo, mas no dia a dia se trabalha, e os discípulos estavam em plena atividade, trabalhando lá na pescaria, né? Então, assim, e... Claudomiro, só interrompendo um pouquinho. Então, a igreja, o pessoal pensa que a igreja em fim da saída é meada, mas vou voltar, dizendo assim, né? que nós vamos... Pois é, não é. Não é. Igreja em saída, né? Vejam que até o Evangelho segundo João precisou receber uns retoques para mostrar e enfatizar essa ideia, né? A própria comunidade joanina faz seus acréscimos. Para a presença do ressuscitado não é só no meio da igreja celebrante, é no meio da igreja que anuncia e que testemunha também na pescaria, lançando suas redes, no dia a dia. E depois, o que eu queria voltar era a aparição. Hoje nós vamos ver na missa, no Evangelho do Domingo, que Jesus comunicou o Espírito Santo no mesmo dia em que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Maria foi chamar Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, eles correram até o sepulcro, e depois disso tem o episódio da aparição a Maria Madalena, e aí, então, depois deste episódio da aparição a Maria Madalena, vem esse relato, que é o de hoje, que é justamente a primeira e também a segunda das aparições de Jesus, das 3 aparições de Jesus aos discípulos. E na primeira aparição, Jesus sopra sobre eles e comunica o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Então, este dom do Espírito Santo aqui no Evangelho segundo João não espera, ele está diretamente, ele está intrinsecamente, ele está, vamos dizer assim, cronologicamente situado no mesmo dia em que Jesus ressuscita. Não há a espera, como na teologia de Lucas, do Pentecostes, isto é, dos 50 dias depois da Páscoa, porque era isso o Pentecostes, é isso o Pentecostes para os judeus, 50 dias depois da Páscoa, né? Então, aqui na teologia joanina, não há essa espera dos 50 dias depois da Páscoa. É no mesmo dia de Páscoa, da Páscoa de Jesus, do mesmo dia de sua ressurreição, melhor dizendo, né? É que ele comunica ao Espírito. Não dá para esperar. O pouco tempo só dura aquele momento do sepulcro, e logo, logo, ele já volta aos discípulos mediante a comunicação do Espírito, né? Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. É o evangelho de hoje, que a gente enfatiza muito Tomé,
Mas a gente tem que enfatizar também o dom do Espírito Santo, que é o primeiro que já é comunicado na teologia joanina no primeiro dia da semana, no mesmo dia em que Jesus aparece ressuscitado aos seus discípulos, primeiro dia em que ele ressuscita dos mortos. Então, voltando aqui, então, esse pouco tempo, ainda pouco tempo, na verdade, traduzindo literalmente, é isso que ele quer, ainda pouco, ainda um pouco, e é esse momento, então, da sua morte e ressurreição. Aí, então, a gente fica sabendo que nós estamos em Jesus desde a sua ressurreição, isto é, desde já se temos fé nele, e aqui, já a comunidade joanina, que escreveu este relato depois da Páscoa de Jesus, né, porque todos os relatos dos evangelhos, todos são relatos pós-pascais, então ela já entende que essa promessa está realizada plenamente nela. Então, aquele dia ao qual Jesus faz referência é já o hoje da comunidade que escreveu este texto, né? E é isso que o texto quer comunicar ao discípulo de agora, que aquele dia já é hoje, né? Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Que dia é aquele? É hoje, né? Naquele dia é hoje. É o hoje da comunidade joanina, que é uma comunidade pós-pascal, que escreveu esse texto depois da Páscoa e do envio do Espírito Santo, e é o hoje da vida do leitor, pelo menos do leitor implícito, daquele leitor imaginado pelo autor deste texto, que é um fiel, um crente em Jesus. E aí vem o versículo 21, e diz, que separadamente aqui tratado, né? Ele diz: quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Manifestar-se, né? Se tivermos fé e amor, aquele que acolhe os seus mandamentos e os guarda é que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai, e eu também hei de amá-lo e me mostrarei a ele. O reencontro com o Cristo glorioso acontece em virtude da prática do amor fraterno que ele nos ensina, porque a gente já vem insistindo lá, desde o início hoje, né, que esse legado de Jesus, o conteúdo desse legado de Jesus é o amor fraterno, é o amor mútuo, que tem como modelo, fonte e inspiração Jesus Cristo, né? Cujo amor tem como origem o Pai, como fonte e origem o Pai. Então, o amor de Cristo vem do Pai, o amor do fiel vem de Cristo. E assim, todos estamos unidos numa só teia, que ascende até o Pai, mas que só pode ascender até o Pai passando através do Cristo, porque ele é o mediador. Então, Judas Tadeu, não o Iscariote, versículos 22 a 24, pergunta: como é possível que os discípulos hão de ver Jesus, mas o mundo não? Ele responde: Menina, todo tempo desse jeito, bater perna, andar, Maria. Ele responde que a diferença entre os fiéis e o mundo, no sentido, o mundo que rejeita Jesus, né, está no fato de guardar ou não a palavra de Jesus. Então, assim, submeter-se, aliás, desculpa, subtenda-se que fiel mesmo é só quem guarda a palavra. E guardar não significa abrir uma gaveta e guardar lá dentro e esquecer, deixar lá esquecido, né? Guardado as 7 chaves, não. Guardar implica
praticar, pôr em prática. É isso que guardar significa, tanto na literatura joanina, quanto na literatura sapiencial bíblica, de modo geral. Guardar o mandamento, guardar a palavra, é um termo de ação, de praxe cristã. Significa pôr em prática o mandamento. Então, portanto, aqui, os versículos 22 a 24, em que Jesus responde à pergunta de Judas, que não é o Iscariotes, mas Judas Tadeu, né? Como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo, isto é, ao mundo que é hostil a Jesus? Ele responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, isto é, praticará aquilo que eu estou dizendo, que é o amor, né? E meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Eis a condição. Então, quem não me ama, não guarda minhas palavras. E a palavra que eu ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Porque tudo é do Pai, né? Tudo provém do Pai. O Pai é a origem de tudo. Ele é a fonte de tudo. Inclusive, quando nós professamos o credo, aquele niceno-constantinopolitano, nós dizemos que creio em Jesus Cristo, né? Seu único Filho, nosso Senhor, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Gerado do Pai, quer dizer, ele tem origem no Pai. Ele não é uma criatura, mas ele é gerado no Pai. É gerado desde toda a eternidade no Pai, mas é o Pai que o gera, né? Não o cria, porque ele não é criatura, mas ele é gerado, ele é filho. Então, manifesta-se aqui um sentido novo da morada que Jesus ia preparar. Olha, no versículo 3º deste capítulo 14, do capítulo 14, eu vou só retomar aqui para poder situar, né? Jesus diz o seguinte, olha, no versículo 3º ele diz assim: e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei para junto de mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Nos versículos 18 a 20, ele vai também retomar essa ideia, 18 a 20, né? Ele diz: vós me vereis, aquele dia sabereis que eu estou no Pai, né? Eu voltarei a vós. Aí aqui, nesses versículos 22 a 24, nós temos de novo uma ideia semelhante, eu vou voltar aqui, desculpa, 22 a 24, mas também em 28 a 29, ele voltará a insistir neste tema, né? Vir, voltar, fazer etc. Então, assim, manifesta-se aqui um sentido novo da morada que Jesus ia preparar. Em 14:3, parecia ir preparar para os fiéis uma morada no céu. Agora fica claro que a inabitação de Jesus e do Pai no meio de nós começa aqui e agora. A gente chama a isso de inabitação. O Pai e eu, nós viremos e faremos dele a nossa morada. Eis aqui a ideia da inabitação. Esta inabitação de Jesus e do Pai no meio de nós começa aqui e agora, na medida em que observamos o mandamento de Jesus, o mandamento do amor fraterno. A morada está em nós mesmos, entre nós. Se estamos unidos a Jesus e ao Pai na fidelidade e na prática do mandamento. A morada da casa do Pai, né, na qual há muitas moradas, está em nós mesmos, e tudo isso acontece mediante o dom do Espírito Santo, pelo qual Cristo, que é a casa do Pai, a morada do Pai, se faz presente em nós. Mas isso não vale para todos. Quem não adere a Jesus não observa a sua palavra, que vem do Pai e o manifesta. Quem não acolhe não é capaz de conhecer a manifestação de Jesus e do Pai, que querem morar no interior daqueles que guardam ou que põem em prática a palavra e o mandamento.
Aí temos os versículos 25 e 26, no qual Jesus diz, eu tenho dito estas coisas enquanto eu estou convosco, mas o defensor, o Espírito, que o Pai enviará ao meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito, porque justamente o Espírito é o intérprete de Jesus. Sem o Espírito Santo, Paulo apóstolo diz, não me recordo bem, mas acho que é na primeira carta aos Coríntios, a gente nem pode dizer que Jesus é o Senhor. Nós só podemos dizer que Jesus é o Senhor, sabendo o que isso significa, se for no Espírito Santo. Então, depois ele vai no versículo 27, falar do fruto que o dom do Espírito Santo gera, a paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não é a maneira do mundo que eu a dou, e ele diz, não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. A paz, shalom, é a saudação dos hebreus, como dos árabes também, salam, né? Salam aleikum. Então, shalom, shalom aleichem. E aí, eis a saudação de Jesus. Mas aqui não se trata simplesmente de uma saudação vazia, né? Se trata de verdadeiramente um dom. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A paz era aquilo que se esperava do Messias. Nós temos, por exemplo, o Messias Emanuel de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Dele se esperava a paz, ele é o príncipe da paz. Então, assim, o próprio fato de Jesus ter entrado em Jerusalém, montado num jumento, isso é muito simbólico, se transmite a ideia da paz, ele é o Messias da paz. O jumento é um animal que não serve para a guerra, ele só serve para o trabalho, é a montaria do trabalho. A montaria da guerra é o cavalo, e ele não entra em Jerusalém montado sobre o cavalo, porque ele não vem trazer nenhuma mensagem belicosa, de violência, de guerra. Ele traz uma mensagem de paz, como Davi também montou a sua mula, e depois dele Salomão, em oposição a Adonias, que era violento e que tinha cavalos e carros de guerra. Então, a Shalom é o que se espera do Messias. E não podemos nos esquecer de que aqui também dizer, não dou a minha paz como o mundo a dá, aqui o mundo aqui é tudo aquilo que extrapola as fronteiras da comunidade joanina, mas que também não se reduz à sinagoga, que está em oposição, que está naquele momento, né, se contrapondo à igreja joanina, talvez ali em Éfeso. O mundo é tudo aquilo que o Império Romano, com sua ideia de prosperidade, de pax, porque era essa a ideia dominante nos conquistadores romanos, todo ditador, conquistador, sempre cria o pretexto de levar a paz para os outros que estão que vivem em meio a uma desordem causada pela falta de pacificação. E aí, então, os dominadores ali chegam levando a sua paz. Na época dos romanos, era a Pax Romana, né? E aí, a paz de Jesus, ela se contrapõe a esse modelo de Pax Romana. Afinal de contas, foi a dita Pax Romana que levou Jesus para a cruz, né? E foi em nome da dita Pax Romana que Pilatos aceitou a chantagem dos chefes judeus quando lhe disseram, neste mesmo evangelho segundo João, no momento em que ele queria libertar Jesus, lhe disseram, se o libertas, amigo de César, tu não és, porque nós só temos um rei que é César. Ou seja, essa tal pax é a pax que mata, inclusive, o justo, e ela não tem o poder de salvar ninguém. A pax, a paz, shalom,
verdadeiramente a paz que salva é a paz de Cristo, né? E nos versículos 28, 29, nós temos Jesus que diz: ouvistes o que eu vos disse, eu vou e voltarei para vós. Aqui, então, ele diz assim: o Pai é maior do que eu. Maior aqui não significa dizer que em uma escala de divindade o Pai é mais divino do que o Filho, não. Se é que existe uma escala de divindade, né? Não se está dizendo que em uma escala de divindade o Pai é mais divino do que o Filho. O que Jesus está dizendo, primeiro, quem está falando à mesa com os discípulos é o Jesus quenótico, o Jesus despojado da glória, não da divindade, porque ele nunca mesmo quando se encarnou, ele não se despojou da sua divindade, ele não deixou de ser divino, mesmo quando se fez humano, porque ele era humano e divino. Mas ele se despojou da glória que ele tinha junto do Pai antes que o mundo fosse criado. Que quem está falando à mesa é o Jesus quenótico, o Jesus que está em estado de kenosis, encarnado, humano, né? Embora também divino, mas despojado da glória. E ele dizer o Pai é maior do que eu, essa frase tem um contexto, e o contexto é esse, que eu apontei. E maior também significa no sentido de que o Pai, mesmo na teologia cristã, o Pai, o Deus criador de todas as coisas, é a meta de todo o existir. Tudo converge para o Pai. E a questão do cristianismo é que tudo o que converge para o Pai só pode chegar ao Pai se for através do Filho. Não adianta procurar atalhos, não adianta procurar desvios dessa estrada, porque o próprio Jesus também já diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que leva ao Pai. Então, mas o Pai é sempre a meta de tudo, né? Paulo diz também que Cristo submeterá a si todas as coisas e ele mesmo se submeterá ao Pai, porque o Pai é a meta. O Pai é a origem de tudo, o Pai é a meta de tudo. E isso não diminui em nada o Filho, nem em sua glória, nem em sua divindade. Mas é nisso que consiste exatamente a missão e o ser e a missão do próprio Filho de Deus, né? E dizer assim, ao centro da fé cristã está o Pai, mas o Pai que só se pode alcançar mediante o Filho Jesus. Só ele pode nos conduzir ao Pai. É por isso que quando Filipe lhe diz: mostra-nos o Pai e isso nos basta, ele diz: quem me viu, viu o Pai. Como é que tu vais dizer para mim? É Filipe não, né? Quem é que diz? Filipe, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E ele diz: há tanto tempo eu estou convosco. Porque ele diz: quem me viu, viu o Pai. Mas o Pai permanece sendo a meta, né? Ele não veio para tomar o lugar do Pai na economia da salvação. E aí, então, chegamos ao final desse relato, no qual Jesus diz: já não falarei mais convosco, pois vem o chefe deste mundo. Como diz assim, por aqui eu termino o meu discurso. Só que não termina, né? Porque depois vem o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17. Então, não termina. Mas é como se aqui houvesse um indício redacional um indício textual, melhor dizendo, de que a unidade composta pelos capítulos 13 a 17 do Evangelho segundo João passou por um trabalho redacional, tendo recebido o acréscimo dos capítulos 15 a 17. E a última palavra de Jesus é: vamos, né? Vamos embora daqui. Ou seja, o enfrentamento deve acontecer, ele revelará que Jesus ama o Pai
cumprindo a sua missão. A esta luz é que nós devemos entender o enfrentamento ainda atual também da comunidade com relação ao mundo. É com este mesmo espírito de amor, de entrega, que a comunidade deve afrontar o mundo, né? O mundo no sentido de hostilidade a Cristo. Olha, ele diz assim: vem o chefe deste mundo, é o diabo, é Satanás. Porque Judas, o que Judas faz é Satanás agindo nele, né? Não que ele não tenha culpa, mas é Satanás agindo nele. Porque Satanás age através das pessoas. E assim, ele não pode nada contra mim, é o que diz Jesus. Satanás nada pode contra mim. Agora, por que ele vai enfrentar a sua paixão e morte? Ele diz: é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Este é o motivo. Não é porque Satanás possa alguma coisa contra ele. Nada ele poderia. Mas Jesus se entrega e ele então vai fazer isso manifestando ao mundo que ele ama o Pai e que ele faz como o Pai mandou. Os homens não têm poder nenhum sobre ele. Embora o matem e ultrajem e o matem, mas não podem nada contra ele. Como nós muito falamos a respeito do Espírito Santo, eu vou fazer um sobrevoo sobre se eu consigo ser sucinto, né? Sobre a teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento, muito rapidamente, né? E no Novo Testamento. Começando no Antigo Testamento. Porque o Evangelho de hoje já fala do Jesus que sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Né? Pentecostes não. O envio do Espírito Santo em João não acontece em Pentecostes, acontece no mesmo momento em que Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. É em Lucas que a vinda do Espírito Santo coincide com o Pentecostes dos judeus, a festa que era celebrada 50 dias depois da Páscoa, né? As cabanas, as tendas. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, é a força que opera na psique do ser humano, né? No próprio ser, no ser da pessoa, né? Na humanidade, né? Da pessoa. Por exemplo, ele opera fenômenos extraordinários, milagrosos, mas passageiros, de poder, heroísmo e êxtase. Essa é uma primeira ideia, como Sansão, né? Como Otoniel, Gedeão, Jefté, próprio Balaão, etc. E também ele opera como poder permanente conferido por Deus a uma pessoa em vista de determinada missão. Por exemplo, Moisés, Josué, Davi, Eliseu, que herdou de Elias, né? Nós até citamos hoje, né? Eliseu que pede o dobro do espírito de Elias. E ele repousa sobre o rei messiânico, como em Isaías. Repousa sobre o servo do Senhor também, de Isaías. Então, uma primeira ideia sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento é essa. Uma segunda ideia sobre o Espírito Santo, no Antigo Testamento ainda, né, é que o Espírito Santo é força vital e criadora. Ele é apresentado como força que opera na criação. Ele raramente é apresentado assim, mas aparece. Por exemplo, em Gênesis, quando pairava sobre a superfície, né, das águas. Aliás, vale a pena também fazer um parêntese sobre a palavra espírito. Nas duas línguas bíblicas, que são o grego e o hebraico, né? Tem o aramaico, mas vou restringir essas duas pessoas. As línguas, a Bíblia predominantemente é grega, hebraica e grega, né? Antigo e Novo Testamento. Então, o espírito, a palavra espírito em hebraico é ruach, e ruach é um substantivo feminino, significa sopro, vento.
respiração. E a palavra grega para espírito é pneuma. E se no hebraico espírito é uma palavra feminina, ruach, no grego a palavra pneuma é neutra, é do gênero neutro. O grego possui não somente o gênero masculino e o gênero feminino, mas também o gênero neutro. E a palavra pneuma é uma palavra neutra. E significa, assim como no hebraico, sopro, respiração, vento, né? É sempre essa ideia, né? Por isso é que o carro, a borracha do carro é chamada de pneu, né? Pneumático. Então, textos poéticos onde na verdade, a ruach, né? O Espírito do Senhor, significa o vento. Então, assim, ele é apresentado como força vital e criadora. Depois, o Espírito Santo, sempre no Antigo Testamento, é força de ordem moral. Reparem que sempre que eu estou colocando aqui a palavra força, porque o Espírito, no Antigo Testamento, olha lá, eu vou voltar tudo de novo. Ó, força, no tópico 1, força no tópico 2, força no tópico 3. Nunca pessoa. No Antigo Testamento, o Espírito não é entendido ainda. Ainda não se entende o Espírito de Deus como uma pessoa. Mas não é entendido ainda como alguém. Ele é entendido como algo, força, né? Então, ele é força de ordem moral. Assim, nós temos vários exemplos como o que está dado, né? Depois eu posso passar esses slides para algum de vocês e distribuir para o grupo. Força divina para o bem, mas sempre força. E o Espírito Santo, quarto lugar no Antigo Testamento, é força de Deus, mas não compreendido ainda como uma pessoa divina. No Antigo Testamento, portanto, o Espírito não tem as características de pessoa. Não é que ele não fosse pessoa, é que os autores bíblicos não sabiam disso, do Antigo Testamento. Não tinham essa compreensão ainda. Aliás, a revelação de Deus não acontece toda de uma vez só. Ela acontece de acordo com uma economia. Economia quer dizer processo gradativo mediante o qual Deus, na história, foi se revelando. Então, na economia da revelação de Deus, lá no Antigo Testamento, ainda não se compreendia que o Espírito era pessoa, era uma força, né? O ruach, a ruach de Deus. Agora temos o Novo Testamento. Aí no Novo Testamento, nós temos algumas passagens em que se tem a mesma concepção do Antigo Testamento acerca do Espírito Santo, isto é, não como alguém, e sim como algo. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, né? O próprio Evangelho joanino, em Atos dos Apóstolos, né? Em que ele vem do alto do céu, em que ele vem do Pai, ele desce. Aliás, na verdade, aqui não é entendido como algo, não. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo, ele é enviado por Deus, né? Ele vem do céu, ele vem do Pai, ele desce, ele é dado e enviado pelo Pai, ele é derramado, ele enche o ser humano, ele repousa sobre o ser humano. Então, na mesma ótica do Antigo Testamento, que Deus comunica às pessoas o seu Espírito. É nesse sentido aqui que eu quis dizer que ele é tido na mesma ótica do Antigo Testamento, né? Deus comunica seu Espírito às pessoas. Depois, o Espírito Santo é força sobrenatural pela qual Deus opera milagres no ser humano. Por exemplo, Lucas o chama de dedo de Deus, né? Quando Mateus chama o Espírito, no paralelo de Mateus, em que os fariseus estão dizendo que é por Beelzebul que Jesus se expulsa demônios e Jesus diz é pelo Espírito de Deus. O paralelo de Lucas a esse texto de Mateus, Jesus, em vez de falar o Espírito de Deus, ele diz o dedo de Deus, porque de fato é o dedo de Deus que escreve na pedra, por exemplo, lá em Êxodo, né? lá nos relatos do Êxodo, né? O dedo de Deus que escreve a lei na pedra. Agora, esse dedo de Deus, que é o Espírito, escreve sua lei nos corações humanos, né? Então, ele, como poder do Altíssimo, temos Lucas, por exemplo, no anúncio à Virgem Maria,
E por ele, as pessoas têm visões, intuições e manifestações proféticas, e ele realiza o milagre do Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Mesmo Estevão, que já era cheio do Espírito, fica ainda mais repleto deste para uma ocasião especial, quando ele dá o testemunho, por exemplo, de Cristo, né? Ele tem uma íntima relação com certos ofícios, como, por exemplo, a profecia, né? O ensinamento, o governo, os sete chamados, né, entre aspas, diáconos, lá de Jerusalém, dentre os quais Estevão, né? Ele governa a comunidade através dos apóstolos e dos seus colaboradores. O Espírito Santo como força santificante, tudo isso no Novo Testamento, né? Aí nós temos João Batista, batizava com a água, como forma de purificação, em preparação para a vida daquele que haveria de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isto é, haveria de realizar a grande purificação messiânica, Mateus capítulo 3, versículo 11, e os seus paralelos sinóticos. Aqui também nós temos o João Batista dizendo: eu batizei com água, ele vai batizar-vos-á com o Espírito Santo. Então, eu vou pular para o final. O Espírito Santo como pessoa. Então, assim, na maior parte dos textos do Novo Testamento, o Espírito Santo, indubitavelmente, é expresso como uma força, como no Antigo Testamento. Apresentado não como alguém, mas como alguma coisa, como algo. E aí nós temos Atos, Carta Tito, 1 Tessalonicenses, Marcos, Efésios, 1 Coríntios, etc. Mas popular, nas epístolas paulinas, em que o termo Espírito se encontra 46 vezes, aplicado seja ao espírito humano, seja mais frequente a força divina santificadora de Deus, Pai ou do Filho, a personalidade do Espírito Santo manifesta-se de modo mais claro. Então, mais claro, né? Dentro do Novo Testamento, é na teologia paulina e na teologia joanina que a ideia do Espírito Santo como pessoa, e não como força, simplesmente impessoal, vai aparecer. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, né? O conhecimento do Espírito Santo parece ser independente do de Deus, mas a comparação com o conhecimento que o espírito humano tem do homem mostra que Paulo considera aqui mais a natureza divina do que a pessoa do Espírito Santo. Isso não ocorre, porém, nas fórmulas trinitárias. 1 Coríntios 2, 10. Então, e no Evangelho segundo João, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, nós acabamos de ver, e também é um outro paráclito. O Espírito Santo é um outro paráclito porque, depois da ascensão de Cristo, ele o substitui socorrendo os discípulos. É o que nós acabamos de ver, né? E também Jesus, que é tratado como paráclito. Então, aqui, o Espírito Santo em João, nesse texto que nós acabamos de ver, ele é dotado de personalidade, assim como Jesus, a ponto de Jesus o chamar o outro paráclito. Ainda mais, ele ensina aos discípulos tudo que o próprio Jesus ainda não tinha dito, mas também lhes revela o futuro. Ele lembra aos discípulos a doutrina de Cristo. Ele é o testemunho de Jesus aos discípulos. E aqui um dado gramatical. Vejam só. Ele glorifica Jesus, né? E aqui um dado gramatical. O Espírito Santo como substituto de Cristo na igreja, substituto quer dizer no sentido de que ele é o outro paráclito, né? É descrito de modo tão pessoal por João que é indicado pelo pronome masculino ekeinos, aquele, ele, que é um masculino. Embora a palavra grega espírito seja neutra, mas João, quando se refere ao espírito, usa o pronome masculino, embora o substantivo pneuma, espírito, seja
do gênero neutro. Assim, João está enfatizando a personalidade do Espírito. Ele é uma pessoa. Então, assim, o evangelista João, ao falar do Espírito Santo, pensa em uma pessoa, distinta do Pai e do Filho, presente e ativa nos fiéis, junto com o Pai e o Filho. E aí nós temos as várias passagens. Por fim, 5 sentenças sobre o Paráclito. Primeira, na hora da sua despedida, Jesus esclarece a situação dos discípulos no tempo da sua ausência. Eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito que ficará para sempre convosco. Jesus não podia ficar para sempre conosco, porque ele se encarnou, ele se fez um ser humano. E é próprio do humano um dia morrer. Mas há uma maneira como ele permanecerá sempre conosco, que ele será sempre o Emanuel. É o envio do Espírito, o Espírito da verdade. Este, sim, ficará para sempre conosco, né? Então, ele permanece junto de vós e está em vós. Acabamos de ler na nossa análise do Evangelho, né? Foi o texto de hoje. E o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, é a segunda passagem, sempre o capítulo 14. E aí, nos capítulos que virão, ele também falará do Espírito, quando ele disser assim: quando, porém, vier o Paráclito, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o início. E as duas últimas alusões ao Espírito no Evangelho joanino, capítulo 16, é bom para vós que eu me vá, se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, mostrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E depois, por último, diz assim: quando ele vier, sempre ele, e é masculino lá no grego, né? O Espírito da verdade vos conduzirá em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará até coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Em outros termos, no modo de dizer joanino, o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, aí que eu tenho que, estou aqui apanhando. É aqui. Não. A personalidade do Espírito Santo é apresentada, na verdade, pelo próprio Jesus, né? Ah, não, vou parar e aí eu acho que vai dar certo, Pronto. Então, assim, quem revela que o Espírito Santo é uma pessoa é Jesus. E de maneira muito especial no Evangelho segundo João. Talvez seja a última revelação que Jesus faz na sua vida terrena. Quando na última ceia, ele fala do Espírito Santo não como algo, e sim como alguém. E aí, assim, a gente termina hoje o nosso encontro. Eu agradeço pela atenção. Maravilhoso, padre. Maravilhoso, padre. Eita. Se tiver alguém que quiser dizer alguma coisa, perguntar, e eu souber, né? Padre Cloromiro, só voltando, né, aquilo que a Beatriz perguntou no começo, né, e aí a gente olhando esse capítulo, a gente vê, né, que a graça de Deus realmente antecede qualquer coisa, né, inclusive a fé, né? A graça vem primeiro, né? O Evangelho de João realmente é de uma profundidade, né, muito grande, né? A comunidade joanina é muito especial, né? É,